Caro Padre Glauber, aqui presente, vigário paroquial da Paróquia de Fátima, caríssimo Padre Hélio, pároco da Paróquia de Santana, em Jequiri, diácono Fernando Paulo, querida Paróquia de Santana, em Jequiri, com a qual hoje nós estamos, da Paróquia de Fátima, em comunhão de forma especial, neste dia em que esta paróquia celebra o 4º dia da novena, em honra de sua padroeira Santana. Na verdade, Santana e São Joaquim, mas Santana é o nome da paróquia, não é? Dia 26 celebraremos os dois, os pais de Nossa Senhora. Quando se celebra o padroeiro de uma paróquia, é sempre ocasião também, não só de louvar aquele padroeiro, mas de avaliar e rever a própria caminhada de fé da paróquia. E nós vemos que as leituras de hoje nos convidam a isso, são as leituras do dia. As duas leituras, a primeira leitura e o Evangelho, falam de um julgamento, de uma avaliação. Primeiro nós ouvimos um trecho do profeta Miqueias, que é um processo que Deus move contra o seu povo, Israel, e pede como testemunha desse processo as colinas, os montes. Nós devemos pensar aqui não só em termos aqui topográficos, geográficos, colinas e montes, mas colina e monte é lugar na Bíblia de encontro com Deus. Então, quando a gente faz a festa da paróquia, da padroeira, a gente pensa na paróquia e pensa assim: como é que foi o nosso encontro com Deus? Quais são os espaços do nosso encontro com Deus? É claro que todos nós vivemos um momento especial dessa pandemia e com isolamento social, uma experiência da igreja nas casas, igreja doméstica, sobretudo nas famílias, e nós devemos então avaliar. Ouvi montes, as razões do Senhor em seu juízo. É um processo, né? E a gente vai vendo essa pergunta que é feita e que na Semana Santa, né, nós inclusive lembramos dessa passagem. Povo meu, que te fiz eu? Né? Em que te fui penoso? Responde-me. É um processo em que a gente até fica pensando assim, a paciência de Deus parece que tem limite, né? Mas é claro que aqui nós vemos a misericórdia de Deus, porém, ele chama atenção, está mostrando não só os erros do povo, mas a justiça da interpelação que Deus faz e a necessidade que há de conversão, de revisão de vida, de mudança de perspectiva. Então, ao festejar a padroeira, nós não só devemos ter uma devoção para com a mãe de Jesus e louvá-la e nos alegrar, mas devemos pensar na nossa própria caminhada de fé. Será que aquela santa que nós estamos festejando, no caso de outros lugares do santo padroeiro, nós seguimos o exemplo ou nós só temos uma devoção afetiva àquele santo e àquela santa? Será que nós também somos pessoas ouvintes da palavra? E aqui vem o texto do profeta Miqueias e depois chega nesse versículo 8º que resume de certa forma toda a mensagem do profetismo bíblico. Eu gosto muito desse versículo 8º, desse capítulo 6 do livro de Miqueias. Ele diz assim: foi-te revelado, ó homem, então uma síntese no convite da conversão, o que é o bem, quer dizer, o que o Senhor exige de ti. Então nessa avaliação nós temos aqui claramente o que Deus pede de nós. É que a gente faça muita festa para Santana ou para qualquer padroeiro? O que é o bem? Qual é a verdadeira religião que agrada a Deus? E aí vem a resposta: principalmente praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar solícito com o teu Deus. Esse versículo 8º, para mim, resume todo o profetismo bíblico. Quando fala principalmente praticar a justiça, nós lembramos especialmente do profeta que lemos há poucos dias, Amós. Quando fala amar a misericórdia, nós nos lembramos especialmente também do profeta que lemos há poucos dias, Oséias, o homem da misericórdia. E caminhar solícito com teu Deus, ou com humildade, caminhar humildemente com teu Deus. Vejam, quem é que fala isso? O profeta Isaías. Então aqui nós temos em Miqueias o resumo
dessas pregações proféticas. E aí a gente pode avaliar a nossa caminhada. Nós somos pessoas que realmente buscamos praticar a justiça no nível pessoal, no nível comunitário, no nível social. Praticar a justiça é buscar o bem de todos. Deus não quis e não quer que os seus filhos vivam de forma desigual, uns assim com abundância de bens e os outros na miséria, né? Então, praticar a justiça é realmente promoção do bem comum, mas mais ainda do que a justiça, amar a misericórdia, a bondade, né? A misericórdia nos faz ir além daquilo que é a justiça. Muitos pensam na justiça assim, dar a cada um aquilo que ele merece, né? Mas nossa concepção é dar a cada um aquilo que ele precisa, né, para viver. Não é só o que ele merece, porque às vezes a pessoa pode até não merecer, mas aquilo que ela precisa para viver, a viver como filho e filha de Deus. Então, amar a misericórdia, nós devemos ser também misericordiosos. Nós ouvimos, inclusive, no domingo, nessa liturgia, o padre Glauber nos ajudou aqui a refletir, aqueles que acompanharam aqui, nós não devemos ser pessoas que julgamos os outros, foi a palavra de Deus quem disse isso. Amar a misericórdia é parecer com Deus, é querer que todas as pessoas se salvem, que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, vivam nessa verdade, na prática da justiça e da bondade, e caminhar com humildade diante do teu Deus. Estão vendo? É um bom roteiro para a revisão da caminhada paroquial. Caminhar com humildade diante de Deus, da caminhada paroquial e da caminhada pessoal. E nós ouvimos no Evangelho também esse povo que pedia um sinal. Mestres da lei disseram a Jesus e fariseus: queremos ver um sinal, queriam um milagre. Tem gente que acha que vai ter fé só se Deus fizer um milagre, né? Então, nesse tempo de pandemia, tem gente até que pensa assim: Deus podia fazer um milagre, né? Padre Glauber até já falou isso e outros também. Podia desaparecer com essa pandemia. Isso não quer dizer que o pessoal ia acreditar, não. Quantos milagres Jesus fez? E quanta gente não aderiu a ele? Pelo contrário, gritou: crucifica-o, crucifica-o, né? E os que rejeitaram. Então, mesmo que as pessoas vejam o sinal, se elas não têm um coração aberto, elas não têm o olhar da fé. E a oração da missa que nós fizemos aqui é justamente para que nós cresçamos na fé, na esperança e na caridade. Então, qual é o sinal? Deus já deu o sinal, o maior de todos, é o único sinal. Jesus diz aqui: essa geração, uma geração má, adúltera, busca um sinal. Nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Jonas ficou 3 dias, né, no ventre da baleia, naquela história lá, e 3 noites. Então ele lembrou o que? O Cristo, no seu mistério pascal, a sua paixão, morte e ressurreição. Ao 3º dia ele ressuscita. Então ele está dizendo, Jesus, que os habitantes de Nínive, que se converteram diante da pregação de Jonas, o profeta, esses habitantes vão se levantar no dia do juízo e eles vão julgar também essa geração que está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ter a presença de Jesus e não se converte. Assim como aquela rainha do sul que veio lá da Etiópia para ouvir a sabedoria de Salomão. E aí entre nós estava, e está, porque ele permanece entre nós, aquele que é mais sábio do que Salomão, é maior do que Salomão. Como é que a nossa paróquia, as nossas comunidades podem viver então nessa prática da justiça, nesse amor à misericórdia e andar com humildade diante de Deus? É justamente acolhendo a palavra de Deus, sendo comunidades, rede de comunidades, como é a paróquia de Jequiri, onde a palavra de Deus é proclamada, onde a palavra de Deus é anunciada, é refletida, é meditada e se esforça para colocar essa palavra em prática. É uma das características das atuais diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, né? Que nós sejamos comunidades eclesiais missionárias, assim fundadas em 4 pilares. O pilar da palavra, palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras, mas essa palavra de Deus que se fez carne, que é Jesus Cristo, que tem nome, né? Santana justamente
vai dar à luz a Virgem Maria, através da qual entra neste mundo a palavra de Deus que se fez carne, Jesus Cristo, o Filho eterno do Pai, caminho, verdade e vida. Então esse casal, São Joaquim e Santana, é um casal abençoado, porque esse casal não só foi agraciado, já idoso, com uma filha, mas uma filha que é a Imaculada Conceição, aquela que foi preparada por Deus para dar à luz o Filho de Deus que assumiu a nossa condição humana. E, portanto, nós devemos ser casa da palavra, onde essa palavra é anunciada, essa história da salvação. Uma comunidade que não faça memória das maravilhas que Deus fez na sua vida, é uma comunidade que vai ficar sem identidade, sem alegria. Eu disse que quando nós celebramos Santana e São Joaquim, nós lembramos dos avós. Como é importante a vida dos avós, dos idosos. Porque quem são os guardiães da memória? Quem é que tem uma história para contar? São os idosos. Nós todos deveríamos valorizar mais os idosos, né? Os idosos estão sobretudo em casa, porque especialmente essa pandemia é cruel para com os idosos, que estão mais fragilizados, né? Pertence ao chamado grupo de risco, e cada idoso que morre é uma biblioteca que vai, né? São histórias, são vidas, né? São experiências que deveriam ser transmitidas. Nem sempre as pessoas têm paciência para ouvir a história de uma pessoa idosa, que às vezes até repete, né? Mas quando a pessoa ama, sabe até ouvir essa repetição e sabe inclusive aprender dessa repetição. Então que nós sejamos casa da palavra, onde a palavra de Deus é transmitida pela Bíblia, transmitida pela experiência e testemunha dos idosos que viveram também a fé cristã no seu batismo. Casa da palavra, casa do pão, casa onde se celebram os sacramentos. Agora estamos fazendo com essa transmissão através das redes sociais. É casa da Eucaristia, é casa de todos os sacramentos, os 7 sacramentos que são a palavra de Deus transformada em sinal eficaz de graça que transforma a nossa vida e que nos faz verdadeiramente discípulos e missionários de Jesus Cristo. E as comunidades devem ser também casa da caridade. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por aqueles que amam. Então, uma comunidade de discípulos missionários é uma comunidade onde as pessoas se amam. Jesus disse assim: nisto conhecerão todos que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então devemos perguntar, em nossa família, nós estamos nos amando uns aos outros? Em nossas comunidades, em nossa paróquia, nossa comunidade paroquial, nós nos amamos uns aos outros? Será que aqueles que não pertencem à nossa comunidade de fé, esperança e caridade, que é a igreja, ao ver a nossa comunidade, ao ver o testemunho que nós damos, será que eles podem dizer, vejam como eles se amam, né? Jesus diz que assim é que conheceriam que nós somos discípulos dele, se nos amarmos uns aos outros. Que cada família da paróquia de Santana de Jequiri, das comunidades que celebra a sua padroeira e também da nossa paróquia de Fátima, cada família seja realmente um espaço, uma escola de amor, um santuário da vida, uma igreja doméstica, casa da caridade. E devemos ser também casa da missão, pilar da missão, da ação missionária. Gente que não só experimenta o amor de Deus, ouvindo a palavra, celebrando a fé com os sacramentos, vivendo a caridade, mas gente também que anuncia aos outros com as palavras e com os dons que Deus nos deu, né? Com as palavras, com o conselho, com os gestos, com o canto, com a arte. Nós todos devemos ser pessoas que anunciamos a mensagem de amor, de salvação que Jesus Cristo nos trouxe. Essa mensagem que foi preparada pelos profetas, pelo Antigo Testamento e que se realizou plenamente na encarnação, na vida, na paixão, na morte e na ressurreição de Jesus. Parabéns à paróquia de Santana de Jequiri, que celebra a sua padroeira, hoje 4º dia da novena, que ela possa caminhar, como nós ouvimos hoje da palavra de Deus, praticando a justiça, amando a misericórdia e caminhando humildemente com o seu Senhor, sob a proteção, a invocação,
o exemplo de Santana, a mãe de Nossa Senhora, a avó de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor